Olá, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe rica e abundantemente. Sejam bem-vindos ao Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Nós estamos no retiro do Advento. E é muito interessante o dia de hoje, porque o retiro do Advento, ele tem 3 momentos. Nós lembramos o Jesus que virá, nos preparamos para o Jesus que virá, temos a consciência do Jesus que vem todos os dias e agradecemos a Deus em solenidade pelo Senhor Jesus que veio. Jesus veio, Jesus vem, Jesus virá. E é muito interessante que os 2 primeiros domingos, é o domingo da vigilância, domingo do arrependimento, falam da segunda vinda de Cristo. E os 2 últimos domingos do Advento, domingo da alegria e domingo da acolhida, fala da aproximação e da acolhida do Natal. Esse é o primeiro esquema. O outro esquema, Marisa, é o primeiro dia do Advento até o dia 16 de dezembro, nós falamos do Cristo que virá. Do dia 17 até o dia 24, antes do pôr do sol, nós nos preparamos para o Natal do Senhor. Ainda é Advento, mas toda ênfase, toda leitura tem a ver com a vinda do Senhor. Por isso que do dia 17 até o dia 24 são 9 dias, a famosa novena de Natal. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 dias de preparação para o Natal do Senhor, onde nós falamos do Natal, meditamos sobre o Natal, ministramos sobre o Natal. Então, essa palavra novena tem a ver com esses 9 dias que são de celebração, de preparação específica para a celebração. A partir de hoje, a liturgia da palavra vai dar ênfase ao Natal do Senhor, Marisa. Por isso que algumas igrejas, o enfeite de Natal começa a ser colocado hoje. Hoje que está o enfeite de Natal, né? Porque começa esse tempo já onde vamos estudar profundamente o Natal do Senhor. Depois do dia 25, o Natal começa ao pôr do sol do dia 24, pela liturgia assim, não é meia-noite, não é? Ao pôr do sol dia 24. Aí do dia 25 até o dia 1º, chama-se oitava de Natal. Assim como os judeus comemoram 8 dias do Chanukah, nós comemoramos 8 dias do Natal, chama-se oitava de Natal, que irá terminar com o dia 1º, que é o dia que Jesus recebe um nome. Por isso que o dia 1º é o dia chamado dia do nome de Jesus, ou o dia da circuncisão do Senhor Jesus no 8º dia, né? E depois o ciclo do Natal, que começou no Advento, que é Natal, Advento, vem Epifania, que é a manifestação do Senhor aos magos, a manifestação de Jesus como Deus, a manifestação de Deus na vida de Jesus, e no domingo seguinte o batismo do Senhor. Aí termina o ciclo do Natal. Por isso que muitas igrejas só tiram a árvore de Natal no dia do batismo do Senhor, porque termina o ciclo do Natal, que é Advento, Natal, Epifania e batismo do Senhor. E isso tudo é muito antigo, não é nada de novidade aqui. O pastor está trazendo novidade, nada de novidade. A comemoração do batismo do Senhor começou na igreja do Egito no 2º século depois de Cristo. Não é? A comemoração da Epifania no 2º século para o 3º século. Não é? O Natal no finalzinho do 2º século, início do 3º século, 82 anos, 83 anos antes dos pagãos instituírem o dia do Deus Sol Invictus.
Então é muito lindo a gente conhecer essas celebrações, porque não são celebrações novas, são celebrações que a igreja cristã tem fixada em Cristo. Nós olhamos para Cristo, nosso alvo é Cristo, nossa meta é Cristo. Então hoje começa esses 9 dias, né? Inclusive a Igreja Católica e também algumas igrejas protestantes históricas têm a novena de Natal, onde famílias se reúnem durante 9 dias para ler esses textos do Evangelho do dia, né? Logo assim, Marisa, aqui está a nossa novena de Natal, né? Nós vamos passar 9 dias aqui falando sobre o Natal, para que possamos preparar o nosso coração para o Natal do Senhor. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Venha nascer na nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo dia 17 de dezembro de 2021, pela sexta-feira da terceira semana do Advento. Obrigado porque hoje tem início esses 9 dias de preparação para o Natal, essa novena, esses 9 dias de oração, de retiro espiritual. E nós estamos muito felizes, Pai, porque nosso retiro é bíblico, é palavra de Deus, é ministração do texto bíblico. Por isso abençoa, Pai, cada família que está se preparando espiritualmente para a chegada do Natal. E aquelas que ainda não descobriram a alegria da espiritualidade natalina, que é a solenidade do nascimento de Jesus. Ela tenha bênção e paz para fazer uma celebração que agrada ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo Natal de Cristo. Obrigado, Deus, pela tua graça. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que alegria ter vocês com a gente, com a Tereza Pereira, com a Elonede, Maria Helena, Cláudio, amado Cláudio, que Deus te abençoe, Sônia Walter Galdino, Diná, Josiane, Eliane Maria Lopes, Nancy de Oliveira, Rosane Rubim, Claudinha, Adriana Barros, Maria Regina e Carlos, a nossa querida irmã Ana Beatriz, não é? Jane, Terezinha Otero Neri, Alex Braz, está comendo ainda o bolo de coxinha, né? Um bolo salgado, mas tem bolo doce que ele falou também. Agar, Maria Regina e Carlos, Alice, Suzete, todos vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas nessa manhã especial. Josiane, aniversário da sua mãe, Nina. Quantos anos, mãe? Apareceu. Fala o nome do aniversário da mãe. Parabéns. Então hoje vai ter cajuzinho, pastel e bolo na casa da dona Nina. Um abraço, um beijo, dona Nina. Um beijo, dona Nini também, a mãe da Renata Roque. A paz, Denise Vieira. Que legal. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastora Deise Coimbra, dessa terra linda do Pará, né? Quero levar a Marisa para passear, mãe, em Belém do Pará, mãe. Quero comer açaí. Não. Marisa falou que quer comer açaí. 78 anos, ainda está mais jovem. Gessé, Alice, Deus abençoe Carmen e Gessé, pessoas maravilhosas e santas, em nome de Jesus. Queridos, vamos então ao nosso primeiro texto desse retiro do Advento, agora dentro dessa novena do Natal, dentro desse período já de preparação imediata para o Natal do Senhor. Amém? Mateus 1, de 1 a 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá,
e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. O rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Amon gerou Josias, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Anaquim, Aquim gerou Aliúde, Aliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã. Matã, que era avô de José, gerou Jacó. Jacó, que era pai de José, gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até o exílio babilônio, 14 gerações. Desde o exílio babilônio até Cristo, 14 gerações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós te adoramos, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo tão especial na tua presença, por essa preparação para o Natal do Senhor, esse retiro do Advento, que tem sido uma bênção na nossa vida, Pai. Senhor, agora fale conosco nessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, então, hoje, do dia 17 até o dia 25, incluindo o dia 25, né, Marisa? Nós temos 9 dias, chamada pela tradição novena de Natal, uma caminhada, não é? Porque a partir de hoje nós começamos a refletir especificamente sobre o Natal do Senhor, não é? Começamos a nos preparar, ainda não é Natal, dia 17 não é Natal, dia 20 não é Natal, dia 23 não é Natal. O Natal, essa solenidade acontece, né? As igrejas que seguem cores litúrgicas, a cor do Natal é o branco ou o amarelo ouro, né? Ela é colocada somente ao pôr do sol do dia 24. Natal somente ao pôr do sol do dia 24. Ali começa o Natal e o nosso Natal dura 8 dias. A oitava de Natal, não é um dia 25. Aí chega o dia 26, acabou o Natal. Para a gente não acabou o Natal.
Natal é 25, 26, 27, 28, 29, 30, dia 31 e dia 1º. Aí termina a 8ª do Natal. Tá bem, querido? E nesse tempo, então, nesses 9 dias de preparação para o Natal, o texto vai começar com Mateus, né? E Mateus começa com a seguinte palavra, mãe: livro. Sublinha essa palavra livro. Bem, a palavra de hoje para o advento é propósito. Deixa eu até escrever aqui. Propósito. Propósito. Pronto. Essa palavra livro no grego é biblos, diferente de biblion, né? Quando fala biblos no grego, tem um significado sagrado, mais do que uma coleção de livros, biblion, mas biblos, que significa algo sagrado. Mateus não está contando uma história de qualquer um. Mateus está contando a história e a genealogia de Jesus, nosso Senhor. Então, amado, este é um livro sagrado. Mateus está escrevendo por os cristãos judeus, mostrando em todo o livro que Jesus é o Cristo, é o filho do rei Davi na descendência real. Porque havia promessa de que de Davi, não é? Deus iria trazer o rei e o Messias. Então Mateus está escrevendo um livro sagrado. Ele diz assim, livro, biblos, significa livro sagrado, da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tá vendo? A genealogia de Lucas vai e até Adão. A genealogia de Mateus começa com Abraão. Por quê? Porque há uma promessa de que o descendente de Abraão, e que na descendência de Abraão, se é na descendência de Abraão, era alguém que ia nascer na família de Abraão. Que na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Jesus é o cumprimento dessa profecia que está em Gênesis capítulo 12. Quando Deus chama Abraão, ele diz que toda descendência, pela descendência de Abraão, toda a família humana seria abençoada. E o descendente de Abraão é Jesus. Por isso que Mateus começa com Abraão, não é? E vai até Davi. Davi, há também uma promessa de que de Davi, da raiz de Jessé, iria brotar a salvação. E essa salvação é Jesus Cristo. Viria o Rei Eterno. Os judeus esperavam o Rei Eterno. E o Rei Eterno nasce da descendência de Davi. Então, quando Jesus está nascendo o descendente de Abraão, que iria abençoar todas as famílias da terra. Ninguém da Bíblia abençoou todas as famílias da terra. Só Jesus. Não teve nenhum descendente de Abraão que abençoou todas as famílias da terra. Só Jesus. Aí vai até Davi. Em Davi há uma promessa de que viria o rei, descendente de Davi, um rei justo, um rei bondoso, um rei correto. E esse rei iria salvar
todas as pessoas, iria reinar com justiça. Depois, a descendência vai começar após o cativeiro, quando Neemias, Esdras, retornam lá com o povo, Zorobabel, Esdras e Neemias, e reconstrói o templo. E aí a palavra de Deus diz que na profecia, lá do profeta Ageu, de que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira, porque nessa casa iria entrar o Senhor Jesus. Então Mateus, ele vai agora falar da genealogia, o livro da genealogia. E é muito interessante para você prestar atenção, quando ele fala livro da genealogia de Jesus, Marisa, ele não está citando Mateus 1, de 1 a 18. Ele está citando todo o Evangelho. Todo o Evangelho é o livro da genealogia de Jesus, da vida de Jesus. Porque começa lá com Abraão, mas continua com a vida de Jesus. É o livro da vida de Jesus, até a sua ressurreição e seu retorno para o céu. E aí, irmãos e irmãs, Mateus então começa a contar uma sequência que vai de Abraão até José. José que é filho de Jacó, José que é neto de Matã. Imagina, mãe, quando Jacó, pegou José no colo, nem imaginava a dignidade que teria esse José, Um dos homens silenciosos. Você não tem um versículo que José fala, É um homem que entra mudo e sai calado. E é considerado um dos maiores homens da história. Porque ele teve a graça e o ministério de ser pai de Jesus, pai do coração, pai adotivo. Teve esse santo ministério. Não, se eu não for pastor, não é ministério grande. Amado, deixa essa bobagem de lado, não é dessa forma. Ministério grande não é ministério grande na frente dos outros. Ministério grande é aquele ministério silencioso diante de Deus. Vamos falar de grandes pregadores? Billy Graham, Talvez você goste de Silas Malafaia, talvez você goste de Max Lucado, Cada um gosta do pregador que quiser, Amado, ninguém se compara na dignidade de José, mãe. Ele é aquele homem que também nasceu da forma, Ele está no grupo do João Batista, de Maria, um homem extremamente especial. Então, na genealogia de Mateus, começa com Abraão, apresentado por Mateus, Começa com Abraão e vai até Jacó, que gera José, que é esposo de Maria. E aí você percebe, irmãos e irmãs, que Mateus vai organizar em 14 gerações, em 14 nomes, de Abraão até Davi, uma geração, um grupo de 14 gerações, 14 gerações, depois de Davi até o cativeiro, 14 gerações, do cativeiro até José, 14 gerações. Ele usa esse número 14, porque tem a ver com propósito, com plano, com redenção, mas principalmente com a palavra propósito. E outra coisa, quando ele diz gerações, não refere-se filho de filho, refere-se pessoas do mesmo parentesco. Então, quando a pessoa vai estudar essa genealogia, você vai perceber que em alguns momentos
ali não tem filho, pai, avô, não. São gerações um pouco mais compridas. Mas ele pega principais nomes, né, para mostrar que todos estavam dentro de uma mesma geração, né? E o mais interessante, quando você pega, tem muitos homens aqui que você não conhece a história. Por exemplo, nós não conhecemos a história de Jacó, pai de José, não conhecemos a história de Matã, avô de José, de Eleazar, bisavô de José, nós não conhecemos. Mas nós conhecemos as histórias e atrapalhadas de Davi, né? De Abraão, de Judá, né? Lá com Tamar, né, Marisa? Então, nós conhecemos, perdão, comendo aqui meu braço, nós conhecemos a história de todos esses homens, né? Daqueles que a gente conhece. Histórias atrapalhadas, histórias confusas, não é? Dentro dessa genealogia do povo eleito, entram pessoas que não eram do povo eleito. Entra Tamar, que engravidou com Judá, sendo ela nora, né, mãe? De Judá, porque Judá não dava os seus filhos para ela casar. Ela casa com o primeiro morre. Casa com o segundo morre, né? Aí o terceiro, o Judá não quis dar. Ela se disfarça de prostituta e tem relação com o Judá. E aí nasce aquele que vai ser da genealogia de Jesus. Tem a prostituta Raabe, que ela é uma mulher, né, uma quedesha, uma prostituta cultual, né, não tinha esse significado social negativo, como prostituta tem. Tinha um significado muito positivo. Ela era uma sacerdotisa, né, de Baal, uma sacerdotisa dos deuses cananeus. E como prostituta, ela fazia encenações de prostituição no culto a Baal, né? Ela entra na genealogia de Jesus, casa com descendente de Arão, né? E entra na genealogia de Jesus. Ela é mãe de Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Ela foi esposa de Salmão, que era da descendência de Arão. Entra também Ruth, né? Entra Ruth, que era uma moabita, não era da descendência, ela entra também, porque ela vai se casar com o Boaz, que é o filho, Marisa, da Raabe, não é? Vai entrar, não é? Entra, nem menciona o nome dela, mas é mulher de Urias. Né? Qual o nome dela? Betseba, que Davi faz uma atrapalhada desgraçada, mata Urias, adultera, e Davi só fez palhaçada aqui. Ela entra também. Isso significa, irmãos e irmãs, que Deus tem os seus propósitos na história. Todo o Antigo Testamento é uma história que vai levar a Jesus, não é? Todo o Antigo Testamento tem um propósito, é uma história com propósito. Quando Mateus diz que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, né? Quando a Bíblia fala desses homens, nós quando lemos Gênesis, estudamos Gênesis na escola dominical com profundidade, estudamos Abraão com profundidade, estudamos Jacó, Isaac com profundidade, você percebe homens com erros, homens com muitas dificuldades, mas homens que aprenderam a olhar para Deus. Eu ontem li, vou acabar de ler hoje o livro, Magnífica, o Cântico de Maria,
escrito por Martim Lutero. Olha aí. Escrito por Martim Lutero, reformador. O incrível é que esse livro agora, essa nova edição, foi publicada, ele foi escrito em 1521, foi publicado agora pela Sinodal, que é a casa publicadora luterana, e editora Santuário, que é uma casa publicadora católica, o Santuário de Aparecida do Norte. Né? As duas editoras se reuniram e fizeram uma nova edição do Magnífica, o Louvor de Maria, né? Escrito por Martim Lutero, grande reformador. Eu nunca li um livro que fale tão bem da graça de Deus como esse livro de Martim Lutero, não é? Magnífico Louvor de Maria. Eu aconselho você a comprar, muito baratinho esse livro, vale a pena ler esse livro, muito forte, uma bênção de Deus que fala unicamente da graça do Senhor. É um livro espetacular, fiquei apaixonado, é um livro que eu quero ler em todo o Advento, já está na minha biblioteca do Advento esse livro, né? E é interessante, irmãos, que Lutero fala justamente isso. Ontem eu estava falando sobre isso, nesse texto, né? Que Deus, como Ele é todo poderoso, como Ele é eterno, Ele não consegue olhar para cima, porque não tem ninguém acima dele. Ele só consegue olhar nem para o lado, porque não tem ninguém igual a Ele. Ele só consegue olhar para Ele ou para baixo. Quanto mais baixo a pessoa estiver, mais Deus olha. Deus olha para baixo, olha para seres humanos, né? E Ele diz que o erro do ser humano é querer, né, ficar com a cabeça erguida, como dura cerviz, querendo ser melhor, querendo ser Deus, querendo olhar para cima, nesse sentido, querendo olhar para cima. O ser humano deveria olhar para baixo, ver quem ele é e entender que Deus olha para ele, aí sim, olhar para Deus e ser restaurado por Deus. E aí Lutero diz, muitas vezes Deus permite até quedas na nossa vida, para a gente poder aprender a olhar para Deus. Abraão, você falhou. Abraão aprendeu a olhar para Deus. Isaac, você cometeu erros. Isaac aprendeu a olhar para Deus. Jacó cometeu vários erros. Jacó aprendeu a olhar para Deus. Amados irmãos e irmãs, Davi cometeu muita confusão. Cássio Campos, Davi aprendeu a olhar para Deus. Não olhar para o seu orgulho, não olhar para a sua prepotência. Mas você percebe que depois do pecado de Davi, né, ele começa a aprender a voltar a olhar para Deus. Amados irmãos e irmãs, a genealogia de Jesus conta histórias, mas não de homens e mulheres sozinhos. Homens e mulheres, sim, com as suas falhas e seus erros, mas vivendo dentro de um propósito. Jesus é da descendência de Abraão por parte de José. Oficialmente, legalmente, segundo a lei de Israel e a lei dos homens, Jesus é filho de José, mesmo sendo filho adotivo. Ele é filho de José. Logo, toda essa descendência, toda essa genealogia chega a Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, eu não sei como você lê a sua vida, não é? Mas se você entender que Deus tem um propósito para você, todo sofrimento vai perder as forças. Entendeu, Adriana Celi?
quando nós entendemos o propósito de Deus, não o propósito, mas que Deus tem um propósito, nós então temos paz, temos humildade, todo sofrimento perde as forças e nós começamos a entender: Deus tem um propósito para a minha história. Eu não estou no planeta Terra ocupando lugar. Eu não sou mais uma pedra na beirada de um rio. Eu não sou aquela nuvem que passa. Nos anos 70 tinha uma música, aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Ou aquela música, né, mãe? Eu sou nuvem passageira, que com o vento se vai. Você não é. Deus tem um propósito na sua história. Você está estrategicamente colocado por Deus nesse planeta Terra. Deus, até aquelas pessoas, Eliaquim, Eleazar, Matã, Jacó, quem são essas pessoas não importa. Eram pessoas que eu não conheço a história deles. Não sei se eram bonitos ou feios, ricos ou pobres. Eu sei que José era pobre. O resto eu não sei. Quem eles eram, não importa. Não eram pessoas. Você percebe, Marisa? Eliúde, Eleazar, Matã, esse Jacó aqui, né? São pessoas que nós não conhecemos nada deles. Mas eles nasceram e viveram com um propósito. Mesmo que no meu conhecimento eu não conheça nada deles, Deus tinha um propósito e nesse propósito eles foram abençoados e eles contribuíram para o reino de Deus. Querido irmão e irmã, Deus colocou você aqui na terra com um propósito. Você não está aqui ocupando lugar. Você não nasceu para nascer, gerar filhos e morrer. Não é simples assim. Você nasceu com um propósito. E se você entender que você tem um propósito, que Deus tem um propósito para você, mesmo que você não o conheça, todo sofrimento perde as forças. Amados irmãos e irmãs, quando a Bíblia termina assim, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O José, descendente do rei Davi. Davi tinha riqueza, né? Salomão, com toda a atrapalhada dele, ele entra na genealogia. Deus tinha um propósito para Salomão, não é? Mas José não tinha nada. Primeiro, José morava em Nazaré. Já sabemos que Nazaré, na época que Jesus nasceu, tinha mais ou menos 20 famílias, a 100 a 20 famílias. Era uma cidade extremamente pobre. Eram pessoas que estavam tentando construir uma cidade do nada. Não existe referência a Nazaré no Antigo Testamento. Não existe. É uma cidade que estava ainda... Ela era tão ruim que nas estradas romanas não fizeram estradas romanas para Nazaré. Não fizeram. Mas Deus escolheu Nazaré, escolheu Maria de Nazaré. Acho bonito esse nome, Maria de Nazaré. Escolheu José de Nazaré. Ele era de Belém, né? Mas morava em Nazaré. Pobre. Meu antepassado foi Davi. Mas o que adiantou? Não tem nenhuma pratinha na mão. Né? O antepassado da Marisa foi rei da Inglaterra, Marisa. Não adiantou nada. Meu tataravô era milionário. O tataravô da Marisa era milionário. Eu me casei com uma tataraneta milionário. O tataravô da Marisa era milionário. Recebeu alguma pratinha dele, mãe? Nada. Não recebeu nada. Não tem importância. O propósito de Deus está na tua vida. José, gente, tem uma música linda, linda.
é a música mais linda. Tem duas músicas maravilhosas que contam sobre a vida de José, né? Uma cantada por um senhor da Canção Nova e outra cantada nos anos 70, por Rita Lee, né? Olha aí, Marisa. Não é linda, não é linda? Linda a música de Rita Lee sobre José, né? Então, amado, apareceu José na história. Mas um homem carpinteiro. A palavra carpinteiro no grego significa pau para toda obra, né? Significa que ele construía casas. No Brasil seria chamado de pedreiro, mano. Botava piso, ladrilho, tudo. Telhado. Já sabemos que no primeiro século existiam telhas. Meu pai era assim. Né? O pai da Marisa era assim, meu pai também, né? Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Então, irmãos e irmãs, meu bom amigo José, isso aí, Lígia, música linda, meu bom amigo José, né? Então, amados, o José era carpinteiro, né? Hoje, se eu não me engano, hoje, no nosso Preparando o Natal no Coração, vai falar sobre o José, mãe, né? José era carpinteiro, era um homem simples de Nazaré, era um rapaz de Deus, era um judeu fiel, praticante. Quando ele orava, ele botava lá o talit, dava 3 passos em direção a Jerusalém e levantava as mãos, né? E era um homem simples e pobre. E incrível que pareça, ele tem essa graça de casar com a Virgem Maria, a graça de ser chamado pai de Jesus. Eu gosto de ver o Lucas falando de Jesus no templo, diz assim, seus pais estavam procurando, o pai José e a mãe Maria, né? É verdade que Jesus não é filho biológico de José, só de Maria. José é adotivo. O nascimento de Jesus foi de uma virgem, né? Isso está muito claro, nós sabemos. Contudo, José tem a dignidade de ser pai de Jesus. O pai de Jesus, que é José, né? Olha que coisa linda, gente. Ele tem essa dignidade de receber o Rei da Glória, educar o Rei da Glória, carregar o Rei da Glória no colo e morreu pobre. Né? Não ficou famoso na religião judaica, não ficou famoso no templo, nada disso. Ele continuou a sua vida simples em Nazaré, cuidando do menino Jesus. Amado, dignidade não é você conquistar nesse mundo. Dignidade é você ser conquistado por Deus e saber que a tua vida tem um propósito. Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro no banco. Não importa. Não importa se você é de classe A, B, C, D, E, X, não importa. Dignidade é você descobrir o propósito que Deus tem para a tua vida e viver esse propósito. Você vê grandes homens ricos, como o grande comerciante de Assis, chamado Giovanni, que depois tem o nome de Francisco de Assis. Você tem a grande menina da nobreza, que é Clara, né? Que entendem o propósito e vivem pobres a vida inteira, mãe. O pobre Francisco e a pobre Clara de Assis. Revolucionaram o mundo, né? Você tem o John Wesley, que foi extremamente perseguido pela universidade, pela igreja, porque descobriu o propósito de pregar o evangelho. Então assim também você tem Lutero e tantos homens na Bíblia, mulheres, que descobriram o propósito. Amado, talvez você diga, eu não sou feliz, eu não conquistei, porque eu não consegui isso. Você talvez não conseguiu os seus propósitos, mas a tua felicidade é você estar dentro do propósito de Deus. E se você entende que Deus tem um propósito para você, todo sofrimento perde as forças. José, um homem da descendência de Davi, um homem pobre.
mas que tem um coração com propósito. A Bíblia chama ele de justo. José sendo justo, não é? José, o anjo aparecia para José. O anjo dizia, vai para lá, José ia. Vem para cá, José também vinha. Maria era extremamente submissa a José. Ela não fala nada quando José fala assim, vamos embora. Ela vai, nem a José que fala, o anjo vai, fala, ela vai embora. Não é? É muito lindo isso, querido, muito lindo essa obediência. E aí a Bíblia diz assim, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o ungido. No hebraico, Messias. Não é? Jesus é o Messias, é o ungido, é o Cristo, aquele que foi prometido em Abraão, lá no Gênesis, em Abraão, foi prometido em Davi. Jesus é o Cristo. Aí Mateus diz assim no 17. Aleluia. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Significa propósito, redenção. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. Ele fala, meu Deus, eu sou um número. Eu sou um número no projeto de Deus. Eu sou um número na geração de Jesus. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O que é que Mateus está nos ensinando? Jesus nasce, como Paulo diz, na plenitude do tempo. Gênison, olha que coisa linda, Gênison. Irmã Diná, irmã Josiane. Jesus nasce na plenitude do tempo. O nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo, a vinda do Logos, Verbo, que é Deus. O Logos, o Verbo, ele habitou entre nós. Jesus é o Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que vem morar em meio de nós para nos salvar do pecado. O único propósito da encarnação de Cristo. Assim está na Bíblia, assim defende Tomás de Aquino, assim defende também Lutero. O único propósito da encarnação de Cristo, o anjo vai falar para José, é salvar o povo do pecado. Nasceu Jesus numa missão de resgate. Dia 24 à noite, faremos a solenidade. Você na sua casa, eu e Marisa e algumas pessoas na igreja, vou também passar ao vivo para quem quiser acompanhar. Nós vamos fazer a solenidade do nascimento do Jesus, da natividade do Senhor Jesus, declarando com júbilo, com alegria, Jesus nasceu. E porque Jesus nasceu, eu sei que Ele tem um propósito na minha vida e eu vou viver nesse propósito do Senhor. Por isso, irmãos, Natal não é festa de família. Natal não é festa para comer e para beber ou para dançar. Natal é solenidade do nascimento do Senhor. Vou preparar o Natal do Senhor. Marisa disse isso em setembro, não é? Agora eu retorno, ela estava lá em Rondônia. Agora eu retorno para minha casa para preparar o Natal do Senhor. Nós estamos preparando o Natal do Senhor no nosso coração. Pode ter enfeite?
Pode. Pode ter uma comida especial, né? Uma batata. Pode. Não tem problema. Pode fazer ação social? Pode. Mas, por favor, não faz ação social só no Natal, não. Tem que fazer todo ano, não é? Mas pode também. Pode comer panetone? Pode comer panetone. Não esqueça de me dar o panetone também, sem açúcar, não é? Mas pode também, não é? Mas sabendo, querido, que a festa, a família pode se encontrar, pode fazer amigo oculto? Pode. Mas não esqueça que Natal é culto a Jesus. É o nascimento de Jesus. É solenidade do nascimento do Senhor. Não perca essa dimensão. Existe o Natal profano. É o Natal que tem tudo, menos Jesus. É o Natal pós-cristão. É igual os judeus de Israel comemoram festas e mais festas judaicas e muitos deles são ateus, né? É só apenas por questão de cultura. Para algumas pessoas o Natal é apenas cultura, não tem mais significado cristão. Não tem. Vai lá ver Netflix filmes do Natal, man. A maioria é só filme profano. É só filme de boneco, não tem nada a ver com Jesus. Tem toda a alegria, né, Marisa? Todo o brilho do Natal, toda a festa, que for. Mas é pós-cristão. O centro do Natal é Jesus. Não é a família, não é a casa, não é a comida, não são as luzes, não é a árvore de Natal, nem nada. O centro do Natal é Jesus. E se eu entendo isso, família, árvore de Natal, guirlanda, tudo, comida, tudo isso passa a ter um significado novo. Amados irmãos e irmãs, vamos preparar o Natal no nosso coração. Não corra, tenha dias tranquilos, faça momentos de silêncio orante. Se possível, faça uma vigília de 2 horas, lendo um livro, lendo a Bíblia, orando, até em silêncio. Não é? Escute pela internet, vou até sugerir um coro lindo da Coreia do Sul, é o maior coral, o melhor coral do mundo, o Coral Gracias, Chor Gracias, misturaram em 2 músicas, 2 idiomas, Coral Graça, não é? Eles são evangélicos, já apresentaram em 30 países, o melhor coral do mundo. Assista cânticos, ouça músicas, faça silêncio, né? Faça uma ação concreta na vida de alguém. Né? Faça uma ação concreta de caridade, de amor na vida de alguém. Eu quero fazer uma ação concreta, né? Jesus é o nosso presente. Jesus é o Deus que veio no nosso meio. E Natal é essa celebração. Comece então hoje esses 9 dias para o Natal e eu quero que o Senhor nos dê um Natal abençoado. Para finalizar, Diná, existe o tempo, olha bem, Cronos, que é o tempo do homem. Agora são 9 horas. Tal. Existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E existe o tempo litúrgico, que é o tempo da igreja que celebra Deus. No tempo litúrgico a gente diz assim, Jesus nascerá no dia 24 à noite. Prepara o seu coração para o nascimento de Jesus. Né? Eu lembro quando Jesus nasceu no meu coração. O meu coração retorna a Belém e eu contemplo Jesus nascendo para me salvar. Eu sei que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, está no céu, já está até preparando para voltar, para buscar a igreja. Mas o meu coração é muito grato por poder visualizar Jesus na manjedoura, nascendo para me trazer a salvação. Amém? Lembra disso. Você é de Deus. Deus tem um propósito para você. Sua vida tem dignidade
não pelo que você tem, não pelo que você não conquistou, deixou de conquistar ou conquistou, mas porque você vive dentro de um propósito de Deus. Levanta a tua cabeça, avance, caminha, seja abençoado, porque com Jesus é só vitória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Denise Vieira, Marcos, Deus abençoe. A Ana, Deus abençoe. A Sofia. Senhor, muito obrigado por essa palavra, por esses 9 dias que vamos passar agora de últimas preparações para o Natal, onde vamos falar mais sobre os textos natalinos. Te agradecemos muito, Pai, pela oportunidade de ver o Natal da forma certa. Enquanto o mundo vê o Natal no avesso, nós queremos ver o Natal da forma certa. Pai, nos dê essa graça, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus pela vida dos irmãos e irmãs. Terezinha falou que o Odilon já está no quarto. O Odilon já está no quarto? Graças a Deus, né, mãe? Orando pelo Odilon, orando pela dona Irma. Como é que está a dona Irma, Ana? Orando, amém, pela Martinha, pelo Jorge, pela Silvia. Deus recolheu Felipe. Felipe é um jovem casado, de 28, 30 anos, estava com câncer na perna, depois metástase, e ele faleceu, né, essa madrugada, essa manhã. E ele era crente em Jesus Cristo. Né? Então hoje foi o Natal do Felipe. Antes de usar a palavra Natal, natividade, para se referir ao nascimento de Jesus, a igreja usava esse nome, essa palavra, para se referir à morte dos santos. Né? Para se referir, Marisa, à morte dos santos. Né? Então hoje, dia 17 de dezembro, é o Natal do Felipe. Porque o Felipe foi recolhido para Deus e nasceu no céu. Amém? Muita alegria para o Felipe e que Deus venha consolar a sua família que tem a dor da saudade. Amém? Vamos estar orando pela filha da Denise com Covid. Filho, né? Felipe também. Orar pela nossa irmã Nina, mãe da Josiane, fazendo aniversário hoje, 78 anos. Muito cajuzinho, bolo e pastel de carne. Né? Olha que maravilha. Um beijo especial para a dona Nina. Nós queremos também, em nome de Jesus, orar pela Madalena, né? Orar pelo Rodrigo Evanil, né? A Angélica. O Rodrigo Evanil falou que a tradição do Rio de Janeiro era comer dobradinha na noite de Natal, mano. Não é? Aí não. E a Deise falou que ia comer vatapá na noite de Natal, né, Deise? Pastora Deise. Então, irmãos, não, é açaí. Lá é açaí. Açaí com farinha. Açaí com farinha d'água, que é uma delícia, hein? Muito bom. Nós vamos passar um dia lá. Nem que a gente passa 2 dias lá em Belém do Pará. Né? Muito bom, aquela igreja linda. Irmãos, nós vamos orar. Davi, estamos orando por você. Davi, em nome de Jesus. Orando pela Silvia, a Moisete, a Ivete, a Luzia, a Marina, que já começou a dar os primeiros passos no andador, né? Olha que coisa, mãe, né? A Marina, a Maria, temos o seu Osmar, vamos estar orando em nome de Jesus, né? Olha aí a Angélica, a Claudinha também é do Rio, Claudinha saiu do Rio, a Angélica, a Gabriela, pastor Zé Mauro, né? A tradição deles é comer dobradinha na noite de Natal, para a noite inteira só comendo dobradinha. Não é muito bom? Deve ser gostoso, hein? Olha aí, Angélica, não é? Orar pelo Odilon, teve alta, né? Já vai estar
daqui a pouco mais recuperado, está na mão do Papai do Céu, né? Em nome de Jesus. Vamos então orar pela sua família, pelo Alcides, né, Leia? Um beijo, Alcides. Né? Obrigado, Elonede. Eliane, que benção. Eliane também é do Rio? É. Eliane também come dobradinha, mãe. Eliane e Claudinha, que nada de bacalhau, não. Né? Eu também amo dobradinha, Jane. Amados, vamos então orar. Que o Senhor te abençoe nesse tempo de muita paz. Amém? É engraçado que Natal é tempo de saudade também, né? Tem saudade de todos vocês que estão longe. Um beijo no coração de vocês. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia tão agradável que o Senhor está nos dando. Agora, Deus abençoe, Pai amado, esses pedidos de oração. Cada um escreveu o seu nome, suas necessidades, suas dores, seus enfermos. Colocamos, ó Pai, nas tuas santas e poderosas mãos. Agora, Deus, nos abençoe, Pai. Nos abençoe, ó Deus, com a graça, com o sustento, com a misericórdia do Senhor. Deus, muito obrigado pelo teu Espírito Santo conosco. Tende piedade de nós. Abençoe os pastores, as igrejas, a escola dominical, a obra da nossa igreja, Pai, nos dê o recurso necessário. Abençoe teu filho que está com Covid, o Felipe. Abençoe, Pai, as pessoas que estão passando muita necessidade. Deus, nós pedimos a tua bênção, teu livramento, a tua cura divina. Pai, abençoa a família, abra portas, entre com providência. Nós oramos por cada pessoa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Diga graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, a paz do Senhor Jesus. Tchau, pessoal. Com Jesus é só vitória, irmã Sônia e Walter Galdino, irmãos e irmãs.